Obrigado a você que acompanha o Papo na Polo. Nós estamos iniciando mais uma edição do nosso tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, um agradecimento especial a toda a comunidade que com muito carinho, com muito prazer, com muita atenção, recebe o nosso sinal. Durante esta semana, é nosso convidado, o Saddam. Eu vou dizer o Hassan Shamil, mas todo mundo conhece como Saddam, comerciante aqui da nossa cidade. Eu queria agradecer muito ao Saddam por ter aceito o nosso convite. Para mim é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. O prazer foi meu, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo. Bem, gente, eu convidei o Saddam. Daqui no segundo bloco nós vamos entrar no tema principal da entrevista, mas eu caminhando pela 9 de abril, vi lá uma banquinha com esse livro aqui, A Mensagem do Islã, na frente de uma lojinha, e aí eu falei, por que será que eles estão querendo, distribuindo esse livro, sobre isso? E aí falei, vou convidar, vou ver quem era, e vi que era o Saddam, falei, vou convidar para vir lá conversar com a gente sobre o islamismo. Eles estão divulgando essa mensagem, e eu tinha essa percepção, eu acredito que muitas pessoas também têm, da maneira com que a gente recebe a notícia, a gente tem uma noção um pouco distorcida. Então eu trouxe ele aqui para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho. Mas, porém, contudo, vou falar para ele assim, Saddam, aqui você está no Brasil há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Por que tu acha que seu apelido é Saddam? Eu ganhei, na realidade, esse apelido aqui no Brasil. Meu nome era Hussein, e quando eu falava Hussein, na época do Saddam? Saddam, e todo mundo me chamava de Saddam Hussein, e acabou pegando e aceitei na boa também. E você carinhosamente assumiu, né? Assumi, com o maior prazer. Certo. Você tem uma família de irmãos, são todos empresários aqui no nosso município? Sim, 4 irmãos, sim. 4 irmãos. A gente trabalha no ramo de imóveis e hoteleiro também. Quem foi que nunca passou na avenida e não passou em frente a uma loja de um libanês, pelo menos? Se não foi do Saddam, até perguntei para ele do seu Zico, que esteve aqui muito tempo, enfim, vários outros libaneses estão aqui na cidade. A comunidade até que é grande aqui em Cubatão, né? Sim, tem mais ou menos 20 famílias, ou mais, 25 famílias. Certo. É tradicional aqui, família libanesa desde 1950, acho que começou a vir para cá, para a Baixada Santista, 1970, 60 e pouco para Cubatão, e daí para frente. Estão vendo sempre, né? Sempre vai ter, não esquenta a cabeça não. Outra coisa que a gente sempre percebe nos libaneses que aqui estão por que são sempre comerciantes? Por que essa? É porque na realidade eu não era comerciante. Certo. Mas por força do hábito aqui, eu comecei a trabalhar com roupa quando... você começou a trabalhar com roupa? Com roupa de cama, aí eu acabei me acostumando com o comércio e segui, e deu certo. Trabalhar com roupa, olha, quem também aqui em Cubatão nunca teve um libanês passando na porta da sua casa vendendo roupa de cama, né? Sim. Eu era no 31 de março, já tinha lá um libanês que vendia lá. Tem a cadernetinha, é isso? Aquela cadernetinha, isso. Todos nós, quando nós viemos para cá, era obrigado a começar vendendo roupa, primeiro para dominar a língua também, que a gente não sabia falar nada não. Certo. Então a gente começamos assim e acabamos acostumando e seguimos, e graças a Deus hoje nós somos comerciantes neste ramo de imóveis. E está dando certo por enquanto. Da mesma maneira que o imigrante, muitas vezes, um nordestino vem para Cubatão, como eu tenho pais de origem mineira e outros nordestinos vieram para cá para construir uma vida melhor, eu tenho certeza que também essa é a intenção de vocês quando vocês saíram do Líbano. Com exatamente. Que expectativa quando você saiu do Líbano para vir para o Brasil? O que você tinha de expectativa, né? Porque, veja bem, a comunidade libanesa aqui no Brasil, para você ter ideia, acho que 2 vezes a população do Líbano lá. Tem mais libanês no Brasil do que no Líbano? Tem mais libanês no Brasil do que lá no Líbano, entendeu? Então, a maioria, mais ou menos 70% da população libanesa lá, tem parente aqui no Brasil. Certo. Então, isso é normal. Quem quer construir a vida, quem quer
viajar para outro país para construir a vida, ele vai para onde tem incentivo ou para onde tem parente para dar uma força para ele. Certo. Então, todos nós foi dessa maneira. Certo. Você disse que tem esse problema da adaptação do idioma. E culturalmente, você teve algum problema? Assim, alguma coisa te assustou quando você chegou no Brasil? Assim, culturalmente? No comércio um pouco, mas a gente acabamos acostumando e está dando certo. Você falou, agora. Que país é esse? No comércio foi um choque mesmo de culturas, mas agora com a convivência a gente acabamos acostumando. Certo. E na realidade, depois de 20 anos, a diferença se tornou muito pouca agora. O choque de cultura agora não é igual 20 anos atrás. Certo. Então, eu percebo isso, que muita gente, eu conversei com ele aqui também, o Líbano está lá no Oriente, ali tem vários países, todos, a maioria dos países são da religião do islamismo, né? A maioria dos países naquela região. Sim. E perto do Líbano quais são os países que estão ali vizinhos de vocês? O Líbano tem a Palestina, Tá. tem a Síria, Palestina e Síria, são dois países, porque o Líbano ele tem uma divisa muito grande com o mar Mediterrâneo. Tá. Então, são dois países que faz divisa com a gente. Palestina, que agora tomada pelo Israel. Tu sabe que você falou isso? Eu falei assim, ele falou Palestina. Mas a Palestina, eu falei assim, e normalmente tem isso que eu não sei se o Líbano reconhece Israel como Estado, não? Não. Não reconhece, Não por isso reconhece. que vocês se referem como Palestina, né? Nem vai reconhecer. E nem vai reconhecer. Nem vai reconhecer. Já que eu acho que dá tempo da gente nesse bloco ainda falar por que não vai reconhecer. Porque, veja bem, um Estado invasor. Certo. Ele foi construído à força, obrigado de todos nós. Certo. Entendeu? Como se fosse aqui no Brasil, vai uma potência grande, toma um estado do Brasil e vai divisa com todos os estados e os outros estados vai reconhecer. Entendi. O brasileiro vai reconhecer, não vai reconhecer nunca. Certo. Entendeu? Então, um estado invasor a gente não reconhece nunca. Certo. E aí, por isso que tem quer dizer, são duas coisas diferentes. E é isso que a gente vai chegar no nosso papo aqui. O Líbano faz divisa com Israel, né? A antiga Palestina. E ali está a faixa de Gaza, que é uma linha de paz, mais ou menos, que deveria ser, né? De acomodação. Na realidade, a faixa de Gaza foi um acordo na Oslo, em 1990 e pouco, que fizeram com os palestinos. Eles entregaram mais ou menos os 20% da Palestina, da antiga Palestina, mas em dois lugares diferentes, entendeu? A faixa de Gaza de um lado e do outro lado a Dafa, se chama Dafa, e não tem ligação entre eles, entendeu? Certo. Então foi isso que eles acordaram em 1990 e por isso que vira e mexe tem guerra entre faixa de Gaza e Israel. Certo. Eu preciso ir para um rápido intervalo, daqui a pouco eu vou continuar conversando com o Saddam aqui, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o islamismo. Eu acho que ele sofre um pouco com tudo aquilo que ele vê acontecendo do outro lado lá. Sim. E se lançou numa missão aí de divulgar um pouco do Islã, e eu acho que a gente quer contribuir com isso para que as pessoas tenham uma maneira diferente de enxergar. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. E a medalha do time feminino, depois nós vamos falar do outro time, mas nós vamos do time feminino. Então, saíram lá com esta premiação, mas eu vou fazer o seguinte, professor Everton, eu vou para um intervalo, okay, e depois nós vamos falar aqui da premiação do time do Ulisses Guimarães, da escola lá da Vila Natal, que participou da Copa TV Tribuna, e aí teve premiação sim. Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui conversando com o professor Everton. Não sai daí não. Cantina Tia Jô. O melhor para sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados.
A Tia Jo oferece também coffee break e kit festa. Tia Jo, a melhor cantina de Cubatão. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O meu convidado dessa semana é o Saddam, é o Hossein Saddam, e aqui pelos brasileiros conhecido como Saddam, comerciante aqui da nossa cidade. A gente falou um pouquinho sobre a comunidade libanesa no primeiro bloco. E no segundo bloco agora, deixa eu conversar um pouquinho com ele sobre o islamismo, né? Eu já disse que o que me chamou a atenção foi ele distribuir um livrinho falando sobre o islamismo. E eu tenho a percepção de que os brasileiros, ou nós aqui do Ocidente, a gente mistura tudo, né? Eu acho que a gente mistura. Eu tenho essa impressão que assim, olha, o islamismo, o árabe, por que eles brigam tanto e o que tem a ver a briga e a religião? Então, eu acho que você percebeu isso, não foi isso? Foi isso? Na realidade, Marcelo, essas brigas todas, brigas políticas. Certo. Políticas, interesses internacionais, na riqueza dos países árabes lá, no petróleo, e eles acabam construindo de um lado e de outro grupos rivais, e as grandes potências, eles jogam o nome do Islã no meio. Tá. Agora, você me mandou, você está distribuindo esse livro aqui chamado A Mensagem do Islã. Então, eu estou vendo que você está na sua mão direita, na sua mão esquerda, Sim. Desculpa, na esquerda, na de lá você tem um terço, Direita, isso? Terço, isso. É um terço? Um terço. É um terço mesmo, mas que, assim, é um pouco diferente do terço cristão, não é? Sim, Mas é um terço. Pode mostrar um muçulmano. pouquinho mais assim para as pessoas verem? Eu vi que você veio com ela, né, e tudo. E Sim. qual é a grande mensagem do Islã? O Islã, na realidade, ele prega paz, Certo. felicidade, harmonia, união, só isso. Tudo o que é bom para o ser humano, o Islã prega. Certo. Nós temos países que conseguem conviver pacificamente com o islamismo. A gente não vê uma diferença. E às vezes eu vou chamar daquilo que eu ouço, Guerra Santa, né? Guerra Santa. Não existe. E agora, mas pontualmente, deixa eu ir direto nesse ponto, que de repente a gente pode melhorar depois, a gente percebe que tem um grupo, eu não sei se você vai me esclarecer esse grupo não, chamado Estado Islâmico, que age com profunda violência, já tomou muitas cidades na Síria, matou muita gente, e não sei se é em nome do Islã, se é em nome de Alá, ou se ele quer impor a religião à força, ou são grupos. Eu queria que você me explicasse isso, para saber a diferença, né? Na realidade, Marcelo, eles são duas perguntas diferentes. O Estado Islâmico, se existe o que ele está mostrando, o que ele está fazendo, o Islã condena, repudia e não aceita. Mas eu acredito que eles são grupos minorias. Certo. E eu acredito também que eles são apoiados pelos grandes potências com interesses sujos para manchar o nome do Islã. Você acha que, por exemplo, eu entendi, acaba o conflito que existe, ele não é um conflito para imposição de religião, ele é um conflito para imposição de interesse econômico de país que briga. Eu vou dar um exemplo, supostamente, os Estados Unidos deve brigar com alguém do outro bloco apoiado, não sei se Rússia, se China, se alguém ou não, e esses grupos alimentam, porque é difícil você manter um grupo armado, é caro. Veja bem, na realidade, o mundo ele está dividido entre os 5 países mais potentes, aqueles que têm poder de veto e poder atômico. Certo. Entendeu? Poder de veto na ONU, né? Na ONU, no Conselho de Segurança isso, da ONU. Conselho de Segurança da ONU. Então, aonde eles têm, cada um deles ele tem interesse no mundo. E aí, no Oriente Médio, uma terra rica em petróleo, rica em tudo. Então, eles acabam
se conflitando entre si, fazendo conflito lá para acertar as contas entre eles. Certo. Porque na realidade a gente não vê, mas Estados Unidos, ela domina um lugar no Oriente Médio. A Rússia, ela tem outro lugar, outros interesses. A França, a mesma coisa. Entendeu? Então, São parceiros comerciais. isso, no mundo, Certo. mas eles brigam lá. Certo. E grande inimigo deles, a religião muçulmana. A religião muçulmana, hoje em dia, é a maior religião do mundo. Certo. A China e a Índia são muçulmanas? Não. A Índia talvez, né? Índia tem mais ou menos 15 ou 20% muçulmanos. E a China mais ou menos tem 7, 8%, até 10% muçulmanos. Mas a religião muçulmana, ela está em crescimento todo dia. Apesar da propaganda negativa que o Ocidente mostra todo dia, o Islã está em crescimento. Certo. Entendeu? A Islã, por si, ele condena qualquer ato terrorista, condena a matança. Já te chamaram de terrorista? Já. Já É, de brincadeira. Lógico, de brincadeira, lógico. mas a gente se sente um pouquinho, mas a gente tenta, dentro do normal, explicar para as pessoas. Certo. E graças a Deus, através desses livros que a gente está distribuindo, a gente está mostrando que o Islã não é nada daquilo que eles mostram 24 horas nas TVs do mundo. Certo, você pode perceber, eu estava conversando com ele que assim, até onde eu sei, você vai, por exemplo, assim, numa cidade mundialmente importante, Jerusalém, que é berço de quase todas as religiões, de quase as religiões, né? E ali convivem, né? Eles sempre conviveram, eles sempre viveram muito bem, desde 5, 6 mil anos atrás. O muçulmano, os judeus e o cristão. Não tem. Todas as religiões, foi mesmo Deus que mandou. Certo. E todas as religiões pregam a paz. Para você ter ideia, eu sou muçulmano. Certo. Para mim ser muçulmano, eu tenho que acreditar em todos os profetas que Deus mandou, inclusive o profeta Jesus Cristo e o profeta Moisés, inclusive. Isso é importante a gente saber para que o cristão, nós temos uma maioria cristã aqui no nosso país, e é importante que eles compreendam isso. Então, essa é a ideia, vocês têm que acreditar nos ensinamentos dos profetas que Deus mandaram. Sim. Então, se eu falo para você, eu sou muçulmano, mas eu não acredito em Moisés, no profeta Moisés, não acredito no profeta Jesus, então eu não sou muçulmano, não sou aceito por Deus. Certo. Isso vem escrito no nosso livro sagrado. O nome do livro sagrado de vocês é o Torá? Alcorão. Torá é judeu. Alcorão, a Bíblia católica. E o Alcorão dos muçulmanos. Certo. Isso é muito interessante. Agora, existe por parte da religião muçulmana uma intolerância daquele que pensa adversa dela? Porque na guerra parece que é isso que acontece, né? Olha, se você não aceita esse princípio, você não merece viver. Essa é a impressão que dá. Não, isso não existe. Certo. Sempre o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele viveu e fez acordos com judeus e com cristãos. E para você ter ideia, no começo da nossa religião, os muçulmanos eram mais ou menos 30 ou 40. E eles eram ameaçados à morte. Eles fugiram para um lugar que se chama Habasha. A rei da Habasha era católico. Certo. E ele deu proteção para eles. Certo. E não deixou eles ser mortos por os quraishitas. Certo.
Ele falou uma palavra agora, xiita, sunita, e eu vou pedir para ele daqui a pouco explicar para nós. Eu preciso fazer um rápido intervalo, a gente já ouviu muito essa palavra e ele vai explicar para nós. Não sai daí não. Assista a TV Polo, canal 11 da NET, a TV da cidadania. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Olha que interessante está esse assunto. Estou conversando com o Saddam e a gente está falando sobre o islamismo, né? Tentando esclarecer para você quais são os princípios dessa religião que aqui no Ocidente, muitos da comunidade árabe ou dos muçulmanos sofrem em razão da falta de informação que nós temos. E eu estava falando com o Saddam aqui, a gente sempre ouve falar na televisão, os xiitas, os sunitas, são povos diferentes, são países diferentes que também são muçulmanos, e aí, o que é isso? Veja Como bem, você pode explicar? Sunitas e xiitas. Os sunitas, eles são a maioria absoluta, chega a ser mais ou menos 1.400.000.000. Os xiitas são minoria, 70 milhões, 80 milhões. Eles são um pouco mais radicais e eles acreditam em coisas que a religião não aprova. Certo. Eles são mais radicais, mas eles são muçulmanos, igual nós. Existem muitas coisas que a gente divide e igual, mas existem algumas coisas que eles saíram fora do caminho de Deus. Então, eu vou associar esse pensamento dele com uma coisa que me ocorreu aqui. No Brasil, aqui no Brasil, em séculos passados, se você não aceitasse a religião católica e tinha lá as inquisições, você morria. Você era perseguido, você morria, existiam as inquisições, não tinha isso. Você era bruxo, você era condenado à morte. Quantas e quantas pessoas não foram condenadas à morte pela Inquisição, pela igreja, porque segundo ela não aceitavam ou eram hereges, e às vezes a heresia era alguma coisa atrelada à negativa do cristianismo. Então, não é isso? Não, então parece que morre. E ele tem uma preocupação, porque eles sempre são chamados de terrorista, vai explodir tudo, gosta disso. E eu digo o seguinte, existe um país, a Irlanda, que durante muitos anos conviveu com terroristas do exército republicano irlandês, e eles se combatiam ali, num país só, dois povos, os dois de origem cristã, os evangélicos e os católicos. E morria muita gente, se derramava sangue em nome de Deus também, né? Sim. Talvez seja essa a diferença do sunita. Na realidade, igual nós, sunitas e xiitas, interesses políticos e econômicos no meio, sujos. As cruzadas católicas eram mais ou menos parecidas com isso? Era parecida, isso, antigamente. Porque as cruzadas católicas na Europa impunham o crescimento da religião, mas na realidade impunham o crescimento do império daquela região, né? Do império daquela época, isso mesmo. Você acha que é isso, então? Isso, mesma coisa. Olha, em qualquer coisa entra interesse político e econômico sujo, vai estragar. Certo. E vai criar conflito e diferenças e intolerâncias. Certo. Aqui em Cubatão nós não temos é uma igreja ortodoxa, como é que é? Não é a Meca, né? Não, uma mesquita. Mesquita, perdão, desculpem a minha ignorância, mesquita. Me lembrei que em Santos tem uma, na Afonso Pena. Isso. Aqui em Cubatão nós não temos. Não, na realidade de Santos, que a cidade islâmica e a mesquita que está lá, ela abrange a Baixada toda. Certo. Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão. É aquela igreja que tem ali. Aquela mesquita. Desculpa. Ela abrange todos e cabe e atende todos. Certo. Então não é necessidade de fazer uma mesquita em Cubatão para 20 famílias. Que a mesquita precisa de um sheik, e sheik não pode ser qualquer um, ele tem que vir do Azhar, do Egito. Então,
se crescer a população e há necessidade de uma mesquita aqui, a gente pede e a gente é atendido. Certo, pela Arábia Saudita, ou pelo Azhar do Masr. O berço do islamismo é Arábia Saudita. na Arábia Saudita mesmo? Isso. Certo. A religião foi fundada lá na Arábia Saudita. Aqueles países todos que hoje têm petróleo, que estão ricos, Sim. esses são ricos, também são muçulmanos. Mas a gente não Muçulmanos. enxerga, nós não vemos lá esses conflitos. Por que você acha que acontece isso? Veja bem, aqueles, na realidade... Catar, O Catar, Kuwait, né? eles são países muçulmanos moderáveis, não tem extremista, então por isso que você não vê Crescimento de violência lá. crescimento de violência, e outra, não tem interesse das grandes potências para provocar uma guerra lá, porque já pensou se provocar uma guerra em 5, 6 países lá, vai faltar a metade Do do petróleo no planeta. Entendi. Entendeu? Por isso que os grandes potências, eles protegem Tá. aquele lugar. Eu não estou fazendo defesas aqui não, eu estou fazendo analogias, né? Que muitas vezes a gente pensa, é lógico, a gente vê na televisão coisas horríveis, muita violência, muita covardia, né? Promovido por esse grupo terrorista, a gente pode chamar, que na realidade já tomou conta de várias cidades lá, né? Não, veja bem, na realidade, estranho. Ele tomou rapidamente uma terra que mais ou menos maior do que de São Paulo aqui. Eu acredito tem a mão dos Estados Unidos, ou uma potência grande no meio. E outra, se foi Estado Islâmico, ele não mata ninguém. Porque esse grupo, o objetivo deles é estabelecer um país, por exemplo, uma área específica ou não? Na realidade, virou uma bagunça lá. Existem vários grupos, mas você tem que ver a imprensa internacional. Certo. A imprensa internacional, ela é dominada pelo Ocidente. Certo. Então, o que a gente vê, que mataram, cortaram a cabeça, não sei o quê, chega para mim, para você, através destas TVs ou dessa imprensa poderosa, potente. Agora, na realidade, eu estive no Líbano ano passado e tive curiosidade de perguntar sobre esses grupos para refugiados sírios que moravam na minha cidade. Ele falou para mim que não é nada disso que você vê na TV. Estou falando para você. Certo. Entendeu? Agora, se eles são assim, de jeito que ele está mostrando, o Islã condena, repudia e não aceita e não aprova. Certo. Tá certo? Mas eu acredito que tem uma máquina de propaganda gigante para manchar a religião muçulmana através de grupos menores. O que é grupo de 30 mil ou 40 mil para 1 bilhão e 500 mil muçulmanos no mundo? Entendi. É interessante o seguinte, que essa analogia a gente tem que saber que é um momento. Nós já tivemos esse momento com Saddam Hussein, Sim, sim. com Saddam Hussein, né? Sim. Que na realidade fazia a mesma coisa. E às vezes até uma confusão também, que quando a gente tinha a guerra ali na Palestina, que tinha o Arafat, quer dizer... Deixa eu explicar uma coisa para você. O Ocidente é onde tem interesse, qualquer país do mundo. Lembra a guerra contra Saddam Hussein? Sim. Em 2003? Sim. 2003. O que eles diziam? Eles falavam que ele tem armamento nuclear, Sim. bombas atômicas, não sei o quê. Invadiram, mataram ele, mataram a família, dizimaram um país que não tinha classe baixa de população. No Iraque. Iraque. Só tinha classe alta e classe média. Dizimaram ele e até hoje não apareceu uma bala nuclear. Não é uma bomba nuclear. Então, aonde há interesse para eles botam a máquina de propaganda monstruosa para trabalhar e o povo em redor do planeta
vai acreditar naquilo que ele vê, tá certo? Vai acreditar naquilo que, simplesmente, exatamente, naquilo que ele vê, porque não consegue ter uma outra compreensão, um outro lado. Este foi o motivo da gente trazer o Saddam aqui, para ele poder explicar para nós como funciona isso, e a gente, já levantaram o dedo ali, nosso tempo está acabando, sabe? E eu espero que a gente tenha conseguido alcançar o objetivo. Eu sei que o tempo é curto, a missão dele é grande, eu vou desejar sucesso na missão, e de vez em quando acontecer alguma coisa, quando você quiser esclarecer, tiver alguma proposta, nós podemos estar aqui também para esclarecer. A nossa ideia é sempre divulgar, nós não queremos promover nenhuma religião, não é esse o objetivo, mas na realidade a gente quer esclarecer, porque a gente sabe quantos muçulmanos sofrem no mundo só pelo fato de serem muçulmanos, né? E são pessoas iguais a nós. Queria agradecer muito ao Saddam, desejar sucesso na missão. Eu te agradeço, e seria um prazer meu ficar com você aqui, vem mais vezes para esclarecer tudo o que a religião precisa, para a gente esclarecer para esse povo maravilhoso que está aqui no Brasil. Estamos às ordens para esclarecer tudo. Quem quiser pegar um livrinho e tomar um café, qual é o endereço da loja? Avenida 9 de Abril, número 2359. Pega um livrinho e toma um café árabe também. E toma um café. E se vacilar, ainda sai de lá com um móvel, faz um bom negócio. Bom negócio também, aí entra no negócio. Porque um dia eu vou chamar aqui só para a gente falar sobre essa habilidade comercial, né, do libanês. Saddam, muito obrigado, viu? Obrigado, eu te agradeço, muito obrigado. Sucesso, Marcelo, para você, para a TV Polo. Obrigado. E muito obrigado mais uma vez. Tá bom. Gente, espero que você tenha gostado desta edição. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.